Silenciado. Silenciado e gravando, tudo muito sincronizado. Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom final de semana. Parece que fazem só 2 dias que não nos vemos, né? É porque só fazem 2 dias que não nos vemos. Que sucesso. 3, né? Não chegou a fechar bem os 3 dias. É que não dá, eu não aguento. Tem que dar aula para vocês. Aí eu pedi para antecipar. Frequência 9. 9/8. Tava com saudade. Eu acredito muito em você, Luiz. Eu não tenho dúvida disso. Todos estavam aqui, uns não assumem, mas todo mundo tem saudade de programar. Pessoal, já está aí a frequência. Nossa aula já começou, já estamos gravando. E antes de efetivamente entrarmos com a mão na massa, né? A gente não gosta de perder muito tempo conversando, mas só justificar essa troca de aula. Eu realmente precisei fazer essa troca. Até comentei com vocês que ia tentar com o professor Kennedy, né? Que geralmente a gente faz as trocas, mas essa semana ele não tem aula com vocês, então não seria possível. Então eu consegui com a professora Leila, né, que teria essa aula com vocês. Então hoje fico eu, e na sexta-feira a professora Leila, né? Mas aí programação e banco de dados, tudo a ver com você. Então não vai mudar muita coisa. Em troca, né, dessa alteração aí, que eu sei que bagunça um pouco a vida de vocês, e também atendendo a um pedido de uma colega. Eu não sei se a Nicole ela é representante, mas a Nicole fez contato, pedindo prazo para a atividade, que seria para hoje? Para quando é que estava? Eu acho que era... Não lembro. Acho que é para quinta, professor. Era para quinta? Tá. Na verdade, o que eu fiz? Como a atividade ali era de cadastro, e a gente, com o início agora da área administrativa, a gente também vai ver o cadastro dos produtos ali. Então, entre aspas, eu cancelei aquela atividade. Professor, já estava fazendo legal, né? Aprendizagem, show de bola, e não vai perder o que fez. Então, a gente vai pegar... eu cancelei, né, aquela atividade que era 6, que estava para as aulas 17 e 18, né? E eu, na verdade, não cancelei, eu reagendei, eu refiz, reestruturei a atividade 6, joguei ela para a aula 20 agora. Então ela cobre as aulas 17, 18, 19 e 20, porque vai cobrir todo o conteúdo, que é desde o início ali do banco e até a área administrativa, que a gente começou na aula passada e vai dar sequência hoje. Vamos ficar provavelmente mais 1 ou 2 aulas, mas não encerra hoje. Então ela é uma atividade que ficou um pouquinho maior, mas ela é tudo que a gente começou a ver na aula passada e vai seguir hoje, que é dentro daquela estrutura da área administrativa, fazer cadastro dos produtos, listar os produtos, né, criar o banco de dados, tudo isso. Tá joia? Então, a atividade, ela ganhou um plus, mas de qualquer forma, vocês teriam a atividade que eu ia deixar dessa e da próxima aula, e aí transformei numa só. E tem bastante prazo, ficou até o final do recesso ali, até o dia 3 de setembro. Isso, tem quase um mês para vocês fazerem, mas não deixem para fazer no final. Eu sei que vocês estão atolados aí, e aí vocês vão atacando o que é mais urgente, o que o prazo está mais curto, mas se vocês deixarem para fazer lá para frente, né, vão ter que rever todo o conteúdo, enfim. Claro, cada um, espera aí que cada um já tenha se encontrado na sua própria organização, na sua própria disciplina de estudos, mas a dica que a gente dá é nunca deixe para frente, porque para frente vai aparecer mais coisa, né? Ainda mais vocês, terceirões, que estão indo para a reta final agora, terceiro trimestre, acabar terceiro, acabar a escola, acabar o ensino médio e pensar o que fazer da vida depois, tá? Então, se organizem. Tá joia? A frequência já está no chat, né? Não esqueçam de preencher.
Temos 40 participantes, é um bom número, dificilmente muito mais do que isso. E vamos trabalhar. Então, compartilhando a área aqui. Estou de volta ao Linux. Professor, mas você só deu aquela aula no Windows e o MySQL lá, o Champ que você mostrou. Isso aqui é o legal, né? Eu vou mostrar que aqui ele é igual. Eu quis ir para o Windows só para a gente fazer a instalação com vocês, para vocês verem que não tem nenhum segredo. Mas como a administração do MySQL é no browser, né? É aquele PHP MyAdmin, então tanto faz se é Windows, se é Linux, se é Mac, se é Unix, sistema operacional, não faz a menor diferença. E se é Android, né? Quem quiser programar no celular, não recomendo. Muito bem. Então aqui está o SIGA, né? Só para vocês verem, já está lançada a aula do dia 19. Lancei a gravação, não sei se conseguiram assistir, né? Às vezes eu olho as visualizações, minhas visualizações estão baixas, não sou um youtuber de fama, nem vou ficar pelo jeito, porque as visualizações são bem baixas. E a aula dessa semana já está aqui, é a aula 20, né? Com atividade nela aqui, tá joia? Então, valendo para as aulas 17, 18, 19 e 20, depois eu lanço o vídeo gravado. E aí, na sexta-feira da semana que vem, último dia de aula, também nossa última aula. Aí ali a gente faz um apanhado geral, dá uma fechada, tira dúvidas, né? Provavelmente não vamos passar muita coisa nova para vocês irem para o recesso com a cabeça, com a coisa fechada, assim. Aí na volta do recesso a gente retoma, né? Como eu já falei em outros momentos, inclusive na aula passada, a gente está com o nosso cronograma em dia. O nosso projeto está lançado lá no final, ó, no final do trimestre, né? 30 de setembro, é aqui por causa do dia da aula, mas para o dia 1/10, que é o prazo, já está detalhado, está explicado. O vídeo ficou sem cara de vídeo, mas está aqui o link, depois eu vejo o que aconteceu. E o conteúdo que vocês precisam para fazer o trabalho a gente já está passando, então tá tudo muito bem com a nossa disciplina. Ok? Alguma dúvida aí? Não? Nada? E aí, inclusive, como eu falei também na aula passada, eu quebrei a aula em... Ele faz a organização dele. Você mandou mensagem errada para alguém? Pois, não entendi. Tá, vou guardar você explicar aí, porque eu não entendi. Eu quebrei o vídeo em 2, né? Meu Deus, ainda bem que não foi nada demais, Luiz. Que susto, hein? Aqui não tem apagar, hein? Quase que você me detona aí ao vivo, Luiz. Meu, está gelado agora, né? Deve estar branco feito a parede. Então, o vídeo da aula passada, vermelho. Imagina se fosse ao vivo ainda, nós no laboratório, né? Opa, até perdi o prumo aqui. Sim, então o vídeo da aula passada eu quebrei em 2, né? Então, lá no final, tá o vídeo só do início da aula, que era eu falando sobre o projeto, e o restante está na aula 19. Ok? Já estamos compartilhando. Respira aí, Luiz, toma água. Deu sorte que não foi nada. Mas também qualquer coisa é só falar, né? Eu não vou tentar deduzir muito o que era a frase, mas qualquer coisa, pessoal, só dá um grito. Então, deixa eu ver aqui, né? Localhost. Quando a gente instalou o Champ, né? Como eu falei, o Champ ele tem para diversos sistemas operacionais. Para quem não instalou ainda, só cuidar realmente na hora de baixar pro PHP que está utilizando, né? Eu no Linux eu ainda estou no 7. O Linux, algumas coisas se você quer que ele faça atualização automática, algumas coisas demora mais a lançar a última versão. Então eu baixei o Champ para o 7, né? Vocês no Windows provavelmente, como é recente, já estão com 8. Então baixa o Champ para o 8.
Aí a gente baixa, ele vem com aquele painel do controle, dou o start nos serviços e beleza, fechou. Aí só vim aqui digitar localhost, né? Que é o nosso IP local, o 127.0.0.1. Ele já abre a página do Champ, e aqui em cima com os links, né, a maioria documentação sobre o que é e etc. Mas no final tem o que nos interessa, que é o PHP MyAdmin. O PHP MyAdmin é nada mais do que uma ferramenta que facilita a administração do MySQL, porque senão, deixa eu ver se o MySQL... MySQL... Não, deve estar em outro ponto. Se a gente não tivesse uma ferramenta, a gente teria que fazer na linha de comando aqui. Aí sim era uma trabalheira louca. Mas ninguém vai fazer isso, né, com vocês. Até porque a gente só usa aquilo quando realmente precisa. E claro que existem outras ferramentas. Professor, o PHP MyAdmin eu não gostei muito. Mas por quê? Não, só não gostei. Então tá. Tem outras. O MySQL Workbench é muito famoso. Eu diria até talvez mais famoso do que o PHP MyAdmin, né, que é uma ferramenta do próprio MySQL. E por que não esse, professor? Não, pode ser, o uso não muda muito. É porque eu gosto desse PHP MyAdmin, não por ele, mas pelo Champ, porque já instala o MySQL e a ferramenta. Se a gente fosse usar esse aqui, né, teria que instalar o MySQL, aí esse, configurar. Não que não possa usar ele com o Champ, pode também, mas se já tem o PHP MyAdmin, não faz muito sentido. Tá joia? Então, só para a gente retomar aí, para vocês acordarem, que eu vi que vocês estão dormindo, o Luiz mesmo aí quase que deu problema, né, Luiz? Tá joia? E aí, a gente fez um comparativo rápido com o SQLite, que a gente vinha usando, né? Onde cada base de dados era um arquivo, eles eram independentes, a gente só precisava ter o arquivo ali na pasta do programa para poder, na hora de criar o new PDO, apontar para o arquivo, ele carregava o banco ou criava se fosse a primeira vez. Beleza. Mas só que o SQLite a gente viu que não é um banco profissional, digamos, né? É um banquinho para pequeníssimas aplicações, para estudo, para teste. Então não é algo que a gente vai se prender a ele. Já o MySQL é um banco profissional, e por isso ele é chamado de SGBD, o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, e por isso ele permite muito mais possibilidades. A mais básica delas, que qualquer outro banco permite, é que eu tenha vários bancos de dados dentro do meu sistema, ou seja, várias bases de dados, como a gente está vendo aqui. Cada link desse aqui é uma base de dados, a maioria é criada pelo próprio MySQL ou pelo Champ, pelo PHP MyAdmin. Mas a gente tem o nosso sebo retrô criado aqui. Nossa, professor, mas você criou no Linux ou no Windows, ele está aqui no Linux também? Não. Aqui eu criei depois, né? Os dois não tem nada a ver, eu só criei para a gente não precisar fazer de novo, né? Mas a minha base sebo retrô, tem outra sebo aqui que é da aula de dependência que eu dou, que eu uso o mesmo exemplo, mas ignore. Mas o sebo retrô, a base que a gente criou, eu criei ela igual, mas por enquanto ela está vazia, não tem nenhuma tabela. E esse é o passo agora, é o próximo passo que a gente vai dar. Em termos de código, o que a gente tinha? Cadê aqui? Peraí, deixa eu reabrir aqui. Aulas admin. Aula 20. Tá aqui. Então eu apresentei a vocês uma estrutura de área administrativa, uma estrutura que eu montei a partir de um menu que eu peguei pronto, né? Tem que dar os devidos direitos. Mas só para não perder tempo com essas coisinhas aqui de JavaScript. E aqui é um esqueleto que a gente já vai usar para o nosso projetinho aqui do Sebo Retrô e que vocês, né,
devidamente autorizados, podem utilizar também para o projeto de vocês da livraria, né? Fiquem à vontade se quiserem fazer um próprio, mas se não, já tem ele pronto aqui. E aí a área administrativa é aquela coisa que a gente já conversou mais de uma vez, é um espaço de um sistema voltado não para o usuário final, mas para os trabalhadores daquela... Porque um site, vocês têm que pensar que cada site... mas é só um site de notícia, professor, é só um site de fofoca, é só um site... Mas é uma empresa, né? Tem pessoas trabalhando ali. Então, a área administrativa, ela é feita para ser utilizada pelas pessoas que trabalham naquele site, para manter o site, né? Com todo o conteúdo, com todos os produtos, tudo que ele precisa para funcionar. Né? Então, a gente está construindo a nossa área administrativa do nosso sebo, né? Que está aqui firme e forte, esperando ser contemplado pelo banco de dados. Mas, enquanto isso, a gente vai construir o sebo administrativo. Professor, se é uma área, né, voltada só para funcionário, o que a gente faz para impedir que o usuário entre e faça bagunça lá dentro? Nós falamos sobre isso, né? A gente põe usuário e senha, né? Aí, geralmente, às vezes, pode até fechar numa rede, com outros artifícios de configuração de rede, mas o básico seria o usuário e senha, que vai ficar para as próximas semanas, ali provavelmente para o retorno do recesso. Por enquanto, a gente vai fazer isso em segurança, não é problema. O que a gente tem de função básica na área administrativa, né, pensando no comércio eletrônico? É o cadastro dos produtos, né? Só que todo cadastro, ele pede que, se você está cadastrando, você tem que recuperar, tem que consultar esses dados, né? Você não está cadastrando à toa. Você pode também atualizar, né? Seja por um erro que foi ditado, uma alteração, uma mudança de preço, né? Qualquer alteração de valor. E também a remoção, apagar, né? Aquele dado não te interessa mais, você apaga. E aí essas 4 operações básicas é o que a gente vai fazer aqui, né? Que é na programação muito conhecido como CRUD. Talvez vocês tenham ouvido falar talvez vocês tenham ouvido o Diego falar CRUD, né? Que é de Create, a sigla para Create, Retrieve, Update e Delete. Criar, recuperar, consultar, atualizar e remover. É isso que a gente vai fazer na administrativa do nosso sebo e é o que vocês vão fazer no projeto também. Eu, de uma forma já pedagógica, lúdica, lancei no meu menu nessas opções. Está aqui o cadastrar, aqui já tem o formulário, mas que não cadastra, faz porcaria nenhuma. O meu listar, né, que é um consultar, vai listar todos aqui, e aí eu já dou uma deixa de que aqui a gente vai remover também, e depois atualizar também, vai ter mais um botão atualizar. Então a gente só aqui já fez as 4 operações, né, o cadastro, a listagem, que é uma consulta geral, total, né, sem where, digamos, e tem o delete, eu já não sei como vai fazer o update. Aqui também só de forma de ilustrar para a gente mostrar como funcionava a estrutura de menu aqui, eu coloquei um pesquisar, que seria também um consulta, mas aí um consulta por parâmetro, né, que a gente pode dizer se busca pelo autor, pelo título, por preço, pelo código. Isso aqui vou deixar, não quer dizer que a gente vai fazer, mas vou deixar aqui no menu. Então, essa é a estrutura da nossa área administrativa. E aí eu apresentei a vocês um negócio muito legal, né? Porque a gente reforçou que no sebo, no projeto de vocês, aqui nesse caso, como eu só tenho a página principal, isso não fica tão evidente, mas no projeto vocês sofreram com isso, né? Porque vocês têm uma área do site que ela visualmente ela se repete, né? Ela é fixa. Geralmente é a barra de cima ou a de baixo, né? E o rodapé. E muitas vezes, quando é um sistema com menu, né, tem um menu também que é fixo, seja ele superior, seja lateral. E vocês sofreram com isso porque toda página nova que vocês criavam dentro do site, copiava e colava, às vezes não ficava igual, não entendia por quê, às vezes precisava mexer em mexer em todo, era só dor de cabeça. E aí a gente aprendeu na aula passada que dá para fazer isso com o PHP,
de uma forma muito mais otimizada e inteligente, né? A gente separa essa parte que repete, que eu chamei de rodapé e chamei de menu, poderia ter chamado de topo, né? É que ficou estranho o topo, sendo que ele é do lado. Mas também tem esse topo aqui. Mas o fato é que a parte inicial da minha página, né, onde começa o HTML, tem todo o head, com todos os CSS e bootstraps e JavaScripts. Começa o body, onde está o próprio menu. E aí ele encerra, se vocês olharem depois o código, ele encerra justamente onde vai começar o conteúdo da página. Então, a cada página nova que eu vou fazer, cadastro. Faço o form de cadastro, né? Se vocês olharem aqui, só tem um form mesmo e um título. Incluo o menu no início, incluo o rodapé no final. Listagem. Né? Vou listar através de uma tabela. Incluo o menu no início, incluo o rodapé no final. E no meio, a minha tabela. A pesquisa, que foi algo que a gente fez do zero, fez juntos, né? Incluo o menu no início, incluo no final e no meio só um form de pesquisa. A página inicial, mais simples ainda. Essa aqui até coloquei as tags para deixar bem claro os comentários ali. Né? O miolo do site é isso aqui. Com o menu, incluindo o menu acima e o rodapé abaixo. Então, a gente só faz em um lugar, a gente só altera em um lugar. O menu, inclusive, a gente acrescentou mais uma opção, né, mais um LI aqui para fazer o form pesquisa. E foi nesse ponto que paramos, e a partir desse ponto que vamos seguir. O que, que a gente vai fazer agora? O cadastrar. Né? Eu quero preencher aqui, clicar no cadastro e, obviamente, ir para o banco de dados. Perdão. O cadastro até a gente já fez, né? A gente fez o cadastro do conta corrente do cliente lá no banco, que o Luiz tanto não gostava, né? É tanto que ele ficou brabo ali, já saiu. Mas que precisa instalar o Champ. Oi, Débora, desculpa. Pessoal, lembra que o chat eu não fico olhando, tá? Débora, só precisa instalar o Champ porque o PHP-MyAdmin já vai junto, tá? Então, passar o link aqui, Champ. Né? Para quem tem o PHP 7.3, esse primeiro download, quem tem o 7.4, o segundo, quem tem o PHP 8, esse terceiro aqui. E aí, Débora e demais, dentro do Champ tem o MySQL, tem o PHP-MyAdmin, tá tudo lá, tá? Não precisa instalar. A única coisa que tem que configurar é no seu PHP, lembrem lá do php.ini, que tem que tirar o ponto e vírgula do PDO MySQL para o MySQL funcionar. Mas quem tem dúvida está gravado no vídeo da aula passada. Então a gente quer fazer esse cadastro. Ah, professor, a gente já fez cadastro. Não, mas vale a pena reforçar, porque aquele a gente fazia um pouco e parava, agora a gente já sabe, vamos fazer todo o processo, desde a criação da tabela, a criação da classe, né, que representa esses dados. E aí a gente vai usar um artifício para organizar um pouco melhor os métodos, as funções de inserção no banco de dados, de manipulação no banco de dados. Se vocês lembrarem da aula retrasada, né, talvez seja pedir demais, mas quando a gente fez o sacar, né, que deu aquele probleminha no final, porque o banco não aceitava 2 conexões e tal, a gente fez umas coisas meio feias ali em termos de programação. O sacar, a gente, antes de fazer o saque efetivamente no banco, que era alterar o saldo dele, né? Se ele sacou 100, tem que diminuir 100 do valor e atualizar o banco. A gente precisou fazer uma consulta do saldo. Então a gente fez ali. Só que essa consulta a gente já tinha feito em outro lugar, que era no consulta saldo. Então a gente repetiu o código desnecessariamente. Isso não é legal, né? Além de ser um retrabalho, né, você está espalhando as coisas pelo código. Se você precisar alterar a tabela, você vai ter que mexer em 2 lugares. Então, a gente precisa uma forma da mesma forma que a gente criou uma classe conta corrente,
e lançou todos os atributos da conta corrente. A gente vai fazer isso com o disco hoje. A gente precisa ter digamos, uma classe conta corrente banco de dados, ou disco banco de dados, onde a gente vai jogar todos os métodos de banco ali. A consulta, o cadastro, a inserção, né, de dados, a consulta, atualização, a remoção, para ficar numa única classezinha, tá? Para a gente saber sempre que precisar, a gente sabe que vai estar ali. Porque, por exemplo, vejam só, aqui, né, vamos tentar justificar algo que vocês vão perceber depois que é quase óbvio, mas de cara agora vocês não conseguem perceber isso. Esse listar, o que vai ser? Uma consulta. Select asterisco from produtos ou discos, vamos chamar de discos, né? Minha loja só vai vender disco. Então eu faço um select que vai me retornar todos os discos. Beleza. Quando a gente for montar o nosso site, o sebo, para eu mostrar esses discos aqui, eu vou fazer a mesma consulta, né? Select asterisco from discos. Então, por que eu vou repetir código se eu posso fazer uma única vez, colocar uma função bonitinha e ser reutilizado várias vezes? Então, essa é a ideia, né, do reaproveitamento do código, a gente criar a função e poder reaproveitar ela quantas vezes a gente precisar. Tá joia? Deixa eu só ver aqui. Ok. Então, vamos começar a pensar nas coisas passo a passo. Cadastrar disco. Primeira coisa que a gente precisa para cadastrar um disco num banco de dados é o banco de dados. Legal. O banco de dados a gente já tem, está rodando aqui. A base sebo retrô está aqui, não tem nenhuma tabela. Então, agora a gente precisa da tabela. Vamos criar uma tabela. Eu estou na dúvida aqui se eu chamo de produtos ou discos. Eu vou chamar de discos, tá? Geralmente eu colocaria produto, porque pode ter disco, CD, mas eu quero amarrar bem a discos. Número de colunas, a quantidade de campos, eu não sei, a gente vai pensar junto agora. Né? Um sistema profissional, né, no processo aí de engenharia de software, a gente já teria isso modelado num papel, num projeto. A gente já saberia, né, só estaria aqui construindo mesmo. Mas a gente vai conversando junto, então não sei. É um problema, professor? Não, a gente pode ir acrescentando colunas depois. Tanto agora na criação, como numa alteração futura. Então eu vou deixar 4 aí mesmo. Criou a tabela, né? A última tabela que a gente criou, pelo menos na minha disciplina, não sei se vocês fizeram isso na disciplina de banco de dados, mas a última que a gente criou, a gente fez no SQL, né? Na mão bruta, como diriam, igual os antigos faziam. Se a gente pegar aqui, criar banco de dados, acho que está aqui. A gente fez isso aqui, o que não é o bicho também, né? A gente podia facilmente repetir isso aqui e criar a tabela também através do PHP, né? Mandando o código para o PHP igual a gente fez no SQLite. Só que a gente fez isso, primeiro, para a gente ver que poderia fazer assim, segundo, porque o SQLite, as ferramentas são muito ruins. Mas agora a gente tem uma ferramenta gráfica legal, bonita, que facilita isso para a gente. Então a gente não vai usar o SQL. A gente poderia também montar o SQL e rodar ele aqui, ó, SQL, e jogar aqui o Create Table, ele iria criar também. Mas, mais uma vez, a gente precisa ficar criando código na mão e a gente não vai fazer isso. Visualizar no... Ixi, agora eu voltei para sair do negócio lá, criar tabela. Eu acho que eu perdi o início da criação dela. Discos. Executar. Ele desconsiderou. Então, vamos criar graficamente, né? Bem mais interessante. A gente já sabe que toda tabela, né, banco de dados, pelo menos as padrões, a gente precisa de uma chave estrangeira, uma chave primária, e por padrão usa aquele ID, que é um número inteiro, auto-incremento. Então, isso aqui já está bem prontinho no MySQL. Então, eu coloco, o meu primeiro campo vai ser um ID, ele é um número inteiro, e aqui é atenção, tá?
Para não esquecer desse passo quando for criar. Índice primary, ou seja, a chave primária. Aqui é só dar um executar. E clicar nesse AI. O que é AI, professor? É Artificial Intelligence? Não. É o autoincremento. Ó, autoincremento. Que é aquela função que mais quer que o banco tem dentro para ir aumentando o ID sem precisar a gente ficar inserindo. Vai cadastrar o primeiro disco? ID 1. Cadastra o segundo? ID 2. Cadastra o terceiro? ID 3 e assim por sequência. Apagou um, aí aquele ID some, né? O próximo vai ser já um novo. Ok? Então, chave primária é o ID inteiro, primary, chave primária, e autoincremento. Então, esse é o único campo que é mais diferente, né? Agora, os demais são campos comuns. Né? Se a gente está falando do disco, vamos lá pensar nos seus atributos. Deixa eu voltar aqui. Sebo tá aqui. Para a gente dar uma olhada. O que tem? A primeira coisa tem um título. Título é o que? Um string. O MySQL chama de varchar. E aí eu só preciso dar o tamanho. Vou colocar o tamanho máximo, 255. Ah, tem umas bandas que gostam de uns títulos loucos aí. Vamos deixar. Próximo. Banda. Vamos colocar artista, né? Varchar. Artista 255 é muito, né? Vamos colocar 100. 100 tá de bom tamanho. Beleza, o que temos mais? Temos mais aqui. Tem o valor. Preço, valor. Agora a gente tem um float, que é o número real. Não preciso colocar tamanho, tá? Que mais? É suficiente? Se a gente olhar por aqui, é suficiente, né? A gente colocou a quantidade de estoque. Então, acabaram os campos aqui, eu venho aqui em cima, adicionar mais que? Mais um? Mais um é suficiente. Quantidade. Né? Porque a quantidade a gente cadastra e quando chegar a zero, a gente não colocar à venda, né? Senão você vai vender um produto que não tem. Aí é problema. Quantidade é inteiro, também não precisa de tamanho. Tá? Claro que no site de vocês vai ter bem mais campo, né? Tem a descrição do produto, categorias, tem toda aquela coisa. Tá? Mas para o nosso sebo, eu acho que está razoável. A chave primária é de título, varchar, artista, varchar, o valor float ou quantidade inteira. Ok. E aí eu só venho aqui e dou um salvar. Não deu nenhum erro. Né? ID com a chavinha primária, marcando como auto increment. Título varchar, artista varchar, valor float, quantidade int. Então varchar, só o varchar a gente precisou colocar tamanho. E se vocês olharem aqui, agora na minha base, aqui à esquerda, sebo retrô, eu tenho agora minha tabela disco. E se eu precisar de discos? E se eu precisar de uma nova tabela, já tem um botãozinho aqui, um link para novo. Já vem com 4 aqui, mas a gente não vai precisar. Então eu volto em discos, ele me dá uma visualização geral, já faz um select, não mostra nada porque a gente não inseriu nada, obviamente. Não é? E aí aqui a gente pode ver a estrutura, se eu precisar criar um campo novo. Eu esqueci de tal campo, vem aqui, cria. Se achar, não, quantidade não interessa, vem aqui, remove, elimina. Não é? E a gente pode aqui também fazer vários testes, né, várias consultas, né, antes de colocar na aplicação. E mais um monte de coisa que dá para ser feito. Mas do que a gente precisa, isso é suficiente. Então, mais que o PHP MyAdmin já deu uma força para nós, né? Vocês estavam olhando meio torto para ele, mas agora ele já facilitou a criação da tabela. Então, pro nosso cadastro, a primeira etapa ali em relação a banco de dados está 100% pronto, né? Banco instalado, base criada, tabela criada. Agora é tudo no PHP. Então, vamos para o PHP. Vocês estão acompanhando aí? Tá tudo bem? Tudo jóia? Tudo em ordem? Acho que sim, né?
Então tá. Vamos para o PHP. O formulário de cadastro eu já trouxe pronto, né? Até porque ele é 100% HTML. E vocês já sabem fazer isso melhor do que eu. Então tá. A única coisa que tem em PHP nessa página são os includes, né? Que a gente já viu a necessidade. Então eu tenho o meu form aqui, tenho o campo artista ok, título, valor, quantidade e o botão cadastrar. Então parece tudo ok. Eles chamam cadastro disco.php. Esse é o form cadastro e eles chamam cadastro ou cadastrar. Deixar cadastro, a gente fez assim no outro, né? Então vamos lá criar o cadastro. Cadastro disco. Cadastra disco, né? Vou colocar cadastra. Cadastro disco.php. Tá, então vou alterar aqui. Eu vou mandar isso via post. Não vou deixar na URL aquela bagunça lá. Ok, então método post. Beleza. A gente já sabe, né, se é na nossa área administrativa, a gente já sabe que tem que fazer os includes ali, né? Então nem vou perder tempo mais. Include menu. E o include rodapé. Beleza. Quando a gente fez o cadastro da conta corrente, se vocês lembrarem, lá também era o formzinho. Vou até pegar aqui. Visualmente, acho que fica melhor da gente lembrar. Eu sei que o Luiz não queria ver mais banco, mas vai ser necessário. Vai ajudar também. A gente tinha um form cadastro conta, que era o mesmo formulário aqui. E na hora do cadastra conta, ficou cadastra também, né? Ok. Na hora do cadastro conta, o que que era? Era um HTML bem simples, onde a gente pegava os dados, né, montava o objeto e inseria no banco. Então é o que a gente vai fazer novamente. Então de HTML não tem muita coisa, é pegar dado e jogar para o banco. Ok. Só para manter o padrão, que eu sou bem chato com isso, eu vou... Form, cadastro, disco. Não, tá tudo com underline. Vou deixar assim mesmo, não tem problema. Então eu vou colocar eu tô usando o H2 aqui, né? H2, eu utilizei algum div, não tem nenhum div, é tudo form, né? Então eu vou iniciar um div aqui sem precisar formatar, a gente formata depois. Cadastro de discos. Ok. Então aqui é que a mágica vai acontecer. PHP. Quais são as etapas? Pegar dados, montar os dados e jogar os dados para o banco. Então, pegar os dados são título, né? Só confirmar, tá tudo certo. Artista, título, valor, quantidade. Então, sossegado, né? Pegar na sequência. Não precisa, mas... se a gente mandou via post, pega aqui. Artista. Título. Valor. Tô meio lento assim, acho que é segunda-feira, tá, pessoal? E tem uma barulheira hoje aqui com obra que não tá fácil.
valor e quantidade. Beleza. Até aí, né, zero novidade. Quantidade. E eu acho que está sossegado. Montamos o formulário chamou esse PHP, que pegou os dados. Agora a gente precisa montar objeto, colocar aqui montar objeto com os dados. E depois inserir no banco de dados. Ok. O montar objeto, se a gente lembrar também, era pegar esses atributos, essas variáveis, criar um objeto da classe e fazer os set. Mas a gente não fez essa classe, né? De novo, se a gente for lembrar da classe conta corrente, o que era a classe conta corrente? Uma classe com atributos, não é? Que representa a entidade, e os métodos get e set, que é só de colocar valor e pegar valor. Então, me parece uma classe sossegada de fazer. Só que a gente não fez. Então, vamos vir aqui no src e criar a classe disco. Professor, por que não faz discos igual se eu fez no banco, né? No banco você criou uma tabela discos. Sim, porque é uma tabela que armazena vários discos. Aqui, uma classe... uma classe disco, um objeto, ele só representa um disco. Né? Não representa vários. Só que se você precisar de vários discos, como a gente vai precisar, aí a gente cria vários objetos de disco. Então, tem esse detalhe. Tá joia? Mas a gente sabe que a classe ela tem pouca ou nenhuma complexidade, né? A gente tem as variáveis ou os atributos da classe artista, basicamente não, essencialmente iguais ao valor float. A tabela. Valor e quantidade, que é um inteiro. Então vejam que a minha classe tem esses 4 atributos, que também são os 4 campos do formulário e que também são os campos da tabela aqui. Professor, isso é uma coincidência? Não, não é coincidência, é assim mesmo. Não é? Uma coisa representa a interface, o visual, outra representa o código, a programação, e outra representa os dados na tabela. Mas a entidade é a mesma, é o disco, né? Então não pode ser diferente. E para facilitar a nossa vida, a gente põe inclusive os mesmos nomes. Até porque, e aí eu já falei rapidamente sobre isso, não é foco da nossa disciplina, mas quem for seguir programando, né, existem ferramentas que são os tais os frameworks, que sabendo dessa repetição, eles geram algumas coisas automáticas para nós, né? Ah, você cria a classe, ele já gera o banco, ou o contrário, né? Ou a partir do formulário ele já cria algumas coisas. Mas isso são ferramentas mais sofisticadas. Então não é à toa, não é coincidência que a gente tem aqui os 4 campos, artista, título, valor, quantidade, a classe com os 4 também, e a tabela com os 4 também. Ah, professor, mas a tabela não tem 4, a tabela tem 5, tem o ID. Esse ID a gente vai ter na classe ou não? A gente vai. A gente vai precisar ter na classe, porque assim, na hora que cadastra, o banco ele gera o ID sozinho, né? A gente já viu isso. Mas quando a gente for atualizar, a gente vai ter que dizer, ó, altere o valor daquele disco de 40 para 50 reais. De qual disco? A gente vai precisar do ID, tá? Então, vou acrescentar aqui um inteiro ID. Tá joia? Agora vamos fazer os get e set. Aqui vai um pouquinho mais de tempo. Tem
né? Bem, vocês vão descobrir eventualmente. Eu acho que aqui já tem, deixa eu ver, ferramentas para gerar isso automaticamente. É que eu estava dando aula de Java semana passada. Clicando aqui, acho que clicando com direito. Inserir gets, etc. Tá? Eu não deveria mostrar isso, mas como eu sei que alguns já fuçaram e sabem que existem, então tem essa facilidade. Mas ele só faz isso um a um. Então ele gera o get ID, eu vou apagar o comentário, ele gera o set ID também. Artista, a mesma coisa. Título, a mesma coisa. Professor, o meu Visual Code não tem isso. Então eu não posso fazer nada. Brincadeira. É que você tem que instalar um plugin, uma extensão. Outras devem ter também, mas a minha que faz isso, eu acho que é esse aqui. O PHP Intelligence. Tá? Mas é uma mão na roda. E assim, não vejo mal em mostrar isso, porque é um código simples e a gente sempre vai fazer uso dessas ferramentas para agilizar a nossa programação, né? O que é o get? Get, o nome do atributo, e retornando esse atributo. O que é o set? O set é receber um valor de fora para atualizar esse atributo. Então, é como se fosse operações de leitura e escrita. O get é a leitura, você obtém o valor, e o set é a escrita, você altera o valor. E aí você tem um get e um set para cada um desses atributos. No cadastro, a gente vai alterar o valor, então a gente vai utilizar o set. O get, vamos ver mais para frente se vai ter alguma serventia para nós. Tá joia? Então aqui gets e sets de uma forma bem otimizada e gerada pela ferramenta. Então a minha classe disco, ela é isso, pessoal. No Java, essa classe tem até um nome, chamada de POJO, Plain Old Java Object. Ou seja, é um objeto Java muito simples e antigo, né, digamos. Porque é uma classe realmente sem inteligência nenhuma. Ela é só uma classe para você acessar os atributos. Mas essas classes que representam dados, é isso mesmo, tá? Então ela só tá, é como se ela estivesse aqui representando, como não? Ela está aqui representando a tabela do banco de dados. Né? O que a gente tem no banco de dados, a gente tem que preencher esses valores para poder acessar na programação, porque a gente não acessa direto o banco de dados. Me dá isso aqui e já pega. Não. A gente faz a consulta ou a inserção através desses objetos. Então, voltando ao nosso cadastro, peguei os valores do formulário e aí já deixei aqui um comentário, montar objeto com os dados. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável, um objeto disco, da classe disco que eu acabei de construir, e vou fazer um disco set alguma coisa. Set o quê? Vamos só seguir os atributos ali. Artista recebe a variável artista. Set título vai receber a variável título. Set valor vai receber a variável valor. E set quantidade vai receber a variável quantidade. Então, com isso aqui, nós montamos o nosso objeto. Né? Professor, para que montar esse objeto? Porque, veja só, a gente vai criar a função de banco de dados. Né? A gente vai passar os dados para essa função cadastrar. Aqui, no caso, são 4, né? 4 parâmetros. A gente passar 4 variáveis seria sossegado. Mas a gente tem que pensar que um cadastro, às vezes, envolve 20, 30, 40 valores. Tem que pensar num cadastro completo, às vezes.
E aí, passar esse monte de variável é terrível, né? Então é muito mais fácil passar o objeto. Ó, tá aqui o objeto com os valores, cadastre. Então a gente faz isso, fica da melhor forma, utilizando a orientação objeto, tudo bonitinho. E tá sossegado, né, gente? Peguei dados do formulário, montei objeto. Agora, nessa variável, nesse atributo disco que eu criei e preenchi aqui embaixo, os meus dados estão aqui. Então eu preciso utilizar ele aqui numa função, por exemplo, cadastrar disco. Eu preciso dessa função, onde eu passo o disco. Tá? Eu preciso de uma função que faça isso. Né? Ao invés de... Cadê o form, cadastra conta? Ao invés disso aqui, não é? O professor está dizendo que para cadastrar a gente não vai precisar mais SQL. Vai precisar, mas a gente percebeu que aqui não é o melhor lugar para isso. Aqui é HTML, é página, né? Isso aqui tem que ser bem enxuto. E a gente precisa ter essas coisas em função, porque isso pode ser reutilizado várias vezes. Se a gente deixa aqui e precisar em outro lugar de um cadastro, a gente vai ter que fazer de novo. Isso não é legal. Então a gente não é que não vai precisar de insert, vai precisar igualzinho. A gente só quer achar a melhor forma de organizar isso. Né? A gente quer criar essa função cadastrar disco, passando o disco. E onde cadastrar essa função? Onde criar essa função? Que, na verdade, se a gente está trabalhando com orientação a objeto, é um método, né? Ou seja, a gente vai precisar de um objeto, digamos, um objeto de banco de dados, tipo disco, no banco de dados. Digamos que seja isso. E esse objeto disco do banco de dados, ele vai ter essa função de cadastro. Né? Então, todo aquele insert vai estar nessa função em algum lugar. Então, vamos criar. Aqui, no mesmo lugar que a gente criou a classe disco, a gente vai criar essa classe disco banco de dados. A gente só não vai fazer ela com esse nome porque existe um nome próprio para isso, que é um nome estranho, mas não se assuste. O nome é DAO. Professor, por que esse nome horrível? Disco banco de dados estava legal. Por que chamar de disco DAO? DAO significa Data Access Object, objeto de acesso a dados. Ih, professor, você falou que banco de dados ia ser fácil, está começando a complicar, está vindo com nome em inglês, com coisa estranha. Não. É só um nome padronizado para um lugar que a gente já vai colocar coisas que a gente já sabe fazer, que é métodos, funções de acesso a banco, só a gente já vai colocar no lugar organizado, para deixar centralizado ali bonito. Então a gente vai ter a classe aqui, disco DAO. Se a gente tivesse no nosso banco lá, na conta corrente, caixa eletrônica, a gente teria o conta corrente DAO, com aqueles métodos de consultar extrato, de sacar, de cadastrar o cliente, tudo aqui dentro também. Aqui a gente vai ter métodos de quê? A gente vai ter function cadastrar disco. A gente vai ter uma função de consultar disco. Discos, né? Porque a gente vai consultar vários. Obter discos, né? Tem muita gente que fala obter. A gente vai ter uma função obter disco por ID. Opa, Zé. Eu posso ter uma outra função de obter disco por ID. Eu posso ter uma função de atualizar disco, né? Eu posso ter, posso não, a gente vai ter uma função de remover disco. Aqui é só um, né? Remove um disco, atualiza um disco, cadastra um disco
e obter, que a gente pode obter um disco ou vários. Tá? Então, por mais que essa classe tenha um nome estranho, né, e a gente tenha mudado um pouco a regra do jogo, mas é para melhor. É para organizar, para a gente separar. Se vocês olharem, isso não sou eu que estou criando, é algo que na prática quase que 100% dos sistemas trabalham assim. É uma coisa que é chamada de MVC. Eu nem ia falar o nome da palavra, mas vamos lá. MVC, Model View Control. O que é isso, professor? Mais inglês, está complicando demais. Não, é separar o que é tela, do que é programação, do que é dados. Então, a gente já tem tela aqui em formulário, né? Os formulários de cadastro, tudo, de listagem. A gente tem a programação, agora aqui, né, com a parte de acesso a banco, e tem os dados, né, representados nessa classe, que é praticamente uma réplica da tabela no banco. Então, né, esses daqui eu vou comentar, porque a gente não vai fazer hoje, vou deixar eles bem quietinho aqui, mas o cadastrar a gente vai fazer. E só para vocês, para não dizer que eu estou inventando coisa, eu vou apagar, mas vou fazer isso. Cadê? Cadastra conta. Só para vocês perceberem que é a mesma coisa de sempre, eu vou copiar aqui e colar. Tá? Então, isso aqui é só para vocês terem a percepção de que o que a gente tinha feito ali, a gente só está mudando de lugar, né? A gente não está acrescentando nada diferente. Não. A gente só está mudando ele de lugar para, como eu já disse, para fazer de forma mais organizada. Tá? Claro, isso aqui não é conta corrente mais, né? Aqui a gente tem que mudar um pouquinho porque não é conta corrente. Então, vou apagar isso aqui. E esses campos aqui, obviamente, também não nos interessa. Isso aqui também, que são os valores, a gente vai ter que rever, porque é outra tabela, né? Mas a estrutura aqui é a mesma. Que é o quê? Conectar o banco, montar o SQL e executar o SQL. Professor, a conexão do banco está errado. Claro, né? Ele está em outra classe. Disco DAO. Não, está aqui no mesmo... Então vamos fazer um require once conexão banco.php. Undefined conexão... conexão BD. Eu tinha chamado de conexão banco antes, né? Conexão banco de dados. Nesse vai ficar BD. O nosso conexão BD, ele já está ok, não é? Aquela linha MySQL que a gente já tinha feito na outra aula. Localhost, sebo retro, root, que é usuário sem senha. Então isso aqui a gente não vai mexer nunca mais. Então cadastrar disco, ó, pega a conexão, insere os dados e manda para lá. Que dados? Se a gente olhar aqui, eu já tinha me antecipado, e o disco que a gente montou aqui, a gente está passando para esse cadastrar disco, que a gente acabou de fazer ali. A gente só precisa realmente criar o objeto aqui, new disco DAO, que agora existe, e o disco DAO, chamando cadastrar disco. Né? Tá aqui, a gente só precisa agora finalizar ele. Se eu estou utilizando também uma classe aqui, duas na verdade, a classe disco e disco DAO, então vamos já fazer o require. Eles estão na pasta src, disco, e tem o outro, src, disco DAO. Ok? Revisão bem rápida para dar sequência. Pegamos os dados do formulário, montamos um objeto de dados, pegamos esse objeto que eu chamei de disco, que é da classe disco,
e vou mandar para um método cadastrar disco da classe disco DAO. Professor, qual é a diferença de disco e disco DAO? Disco é a classe que representa os dados e disco DAO vai ser a classe que vai manipular esses dados, ou seja, jogar para o banco, atualizar, remover, toda aquela história. Então, eu criei um objeto da classe disco DAO e estou passando o disco, ó, como parâmetro no método da classe disco DAO. Então, eu estou dizendo, ó, classe disco DAO, me empresta o teu método aí cadastrar disco, que eu vou mandar um disco aqui com os dados bem bonitinho preenchido para você. Beleza, manda para mim. Chegou um disco DAO, então vamos receber aquele parâmetro aqui, né? Disco DAO, não, disco, né? Mandei um disco para disco DAO, recebi o objeto aqui, agora a gente vai montar o SQL. Artista, título, valor, quantidade. Esses são os campos. Aqui a gente lembra que tem que ser entre aspas, entre chave e o objeto, né? Isso. Já vou deixar a setinha aqui com get. Tudo bonitinho. Esse aqui fecha no final. Um campo, outro campo, quarto campo. E o quinto não precisa de vírgula, né? O quinto a gente fecha com parêntese. Get, vamos na sequência. Artista. Get, título. Get, valor. E get, quantidade. Então, o que eu estou montando aqui? Um SQL. Né? Insert into os campos que a gente quer inserir. O ID não precisa. Values. E entre parênteses os valores que eu estou pegando do meu objeto disco, que eu preenchi aqui pegando do formulário. Né? Só lembrando a sintaxe PHP para isso, cada campo fica entre aspas, separados por vírgula. Né? E aí eu preciso desse chave aqui para poder chamar o método desse objeto. Ok? Então, na teoria, isso aqui está correto. Se eu não errei na sintaxe, deveria funcionar. Ok. Isso aqui, a gente aprendeu que se ele der certo... Não, esses testes de validação a gente faz depois, tá? Vamos considerar que vai dar tudo certo. Vamos tentar simplificar. Peguei os dados, montei o objeto, passei o objeto para a classe de cadastro e agora é só dar a mensagem. Como é que eu estava dando a mensagem no outro lá? Só para a gente manter o padrão. Ah, um span destaque, né? Então vou copiar aqui. Opa, é no HTML. O cadastro do disco foi efetuado com sucesso. Tá? O professor tem certeza, né? Claro, a gente deveria fazer um if aqui, mas eu quero deixar essas validações para depois. A gente está considerando que não vai dar erro. Vamos ver se essa bagunça funciona. Deixa eu ver aqui o cadastro conta. Esse aqui não nos interessa. Tá joia? Então tá aqui form. A gente precisou aqui de 4 arquivos, né? 5 com a conexão do banco. O nosso formulário, que chama o cadastradisco.php. O cadastra, pega dados, monta objeto e manda para a classe disco DAO. O objeto é dessa classe disco, que só tem atributos, praticamente. O disco DAO é a classe que faz acesso ao banco, utilizando a conexão do banco de dados. Eu estou com fé que está mais ou menos certo, né? O errinho sempre tem uma coisa ou outra. Então, vamos lá. Lucas. Obrigado, tudo ok, tudo certo. Dá um molinho. Vocês estão mandando as mensagens estranhas hoje, né? Eu não estou acompanhando nada. Ah, dá um molinho, entendi a piada. Entendi, agora eu acompanhei. Que eu falei com vocês, segunda-feira é difícil.
Formulário de cadastro. Artista. Vamos cadastrar o primeiro disco que tem ali, né? Que é o Beatles ou Please Please Me. O valor aumentou. Agora R$ 49. E tem apenas 10 cópias. Por favor, cruzem os dedos. Vou tomar um gole d'água. Sempre dá erro no primeiro, tá, pessoal? Sempre tem uma coisinha que passa. Então não deu nem mensagem ali, né? Vamos ver aqui o que ele mostra. Ver saída. Cadastra disco, period, no search, conexão 7. Period exception, no search file directory. Conexão linha 7. Que é essa aqui. Tá. Deixa eu ver de novo aqui. Ver. Sair. Scale state. Linha 7. Disco DAW, linha 8. Cadastrar 25. O cadastrar 25 provavelmente é a que chama o DAW. Ok. No disco DAW, linha 8, é na hora de conectar, ok. E ele está dizendo aqui... que aqui no Linux eu acho que meu usuário e senha é diferente. Espera aí, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. É que no Linux ele instala diferente. Usuário e senha. Ensina prog 2, aulas... Aula 11. Aula 20. No search file directory. Conexão. Peraí. 3306. Tá. O que eu coloquei aqui? Não, o problema não era usuário e senha, era a porta. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, não vai dar no Windows, tá? É que no Linux, essa é a porta padrão do MySQL. No Linux, ele é como se ele não colocasse como padrão. Então aí a gente tem que especificar. Agora me parece que funcionou. Vamos ver, voltar lá no cadastro e ver se é verdade. Mas mais uma vez, quem está no Windows, e eu acredito que sejam quase todos vocês, pode deixar como está sem o 3306 ali. Deixa eu testar novamente. O cadastro do disco foi efetuado com sucesso. Vamos ver se é verdade? A gente vai vir aqui. Vazio. Então não é verdade. Temos ainda alguma falha no código. Vamos ver. Agora provavelmente algum erro no SQL. Ver. Saída. Deixa eu limpar aqui. Limpar a saída. Cadastra disco. Cadastrar. Tá ok. Disco DAW. Ok. Conecta e executa. Aqui me parece tudo certo. Isso aqui não, por enquanto não precisa. Então vamos tentar novamente. Cadastrar.
Cadastrar outro disco, 55, só para ver. Esse aqui tem 20. Cadastro efetuado com sucesso. Ver saída. Close without associated problem, just an user preconception. Discos. Sebo retrô. Estranho, não tá dando erro. E tá, vamos ver se, vamos escrever esse SQL aqui. Só para ver o que tá saindo. O SQL não parece ter erro. Vamos testar ele aqui. Executar. Artista. Ah, pessoal, faltou o nome da tabela, né? E ninguém me dá uma ajuda. Insert into discos. Vocês não me ajudam, né? Agora deve funcionar. Cadastrar. Agora sim. Tá aqui o disco cadastrado. Revolver Beatles 55 bit. Vamos cadastrar outro. Cadastrar discos. Beatles. Esse primeiro aqui agora. Esse é 49 e esse só tem 10. Cadastro foi efetuado com sucesso. Agora tem aqui os dois, né? Um com ID 1, outro com ID 2. Legal, então o cadastro funcionou, né? Tivemos dois percalços aí. Um, eu esqueci a tabela, e vocês podiam ter me ajudado, né? Esqueci o nome da tabela, mas nada demais. E o outro era um problema de configuração do Linux, tá? Que faltava esse 2.3306, que é a porta do MySQL, mas que vocês não precisam se preocupar com isso, como eu já falei. Então o cadastro está ok. O que seria legal agora, e a gente tem 15 minutos, dá para a gente ver isso e deixar para vocês reverem em casa e amadurecendo a ideia, seria ver os discos aqui, né? Listar e mostrar aqui. Que não me parece que não é o bicho, né? A gente fazer isso, porque é uma consulta completa, né? Se a gente pensar aqui no disco DAO, eu até já criei um obter discos. Então parece que seria o quê? Um conectar, um select. Ué, se a gente quiser imitar aqui. Opa, esse eco aqui já sai. O que seria o obter? Conecta. Em termos de SQL, ele é bem mais simples. É um select asterisco from discos só. Isso aqui não tem. A diferença é que a consulta, em vez de ser exec, ele é um query, lembra? E aí retorna um tal do statement, que é um tabelão. E o que, que a gente faz com esse tabelão? Ah, esse tabelão a gente diz a ele que a gente quer acessar ele pelo índice ou pelo nome, né? Aquele vetor associativo. Então esse tabelão eu vou transformar num vetor de vetores que são os discos. Eu faço stmt, o statement, chamo o fetch all. Essa parte diz que era chato, precisava a gente memorizar, né? Period fetch assoc. Esse aqui é uma linha horrível de se memorizar, mas que sempre se repete, né? Quando a gente quer fazer uma consulta de tudo. Mas veja que a função de obter discos é só isso. Conecto, monto SQL, chamo a consulta. Ele retorna um bicho estranho. E esse bicho estranho a gente diz o que é dele.
O que eu quero? Que você transforme ele num vetor de vetores que eu chamo de discos. E aí eu dou um return discos. Então a função está pronta para ser utilizada, né? Mais uma função de banco de dados na minha classe DAO. Então eu vou lá naquele meu form lista discos, que é uma coisa crua, né? Só uma tabela. Coloquei as coisas aqui para dar uma ideia do que a gente vai fazer, mas é só uma tabela, esse que é uma tabela HTML. Mas agora a gente já sabe onde buscar isso, não é? A gente sabe que se a gente fizer um require once aqui na classe disco DAO e eu criar um objeto disco DAO dessa classe, eu posso fazer classe me retorna aí todos os discos, obter discos. Olha que legal. E isso aqui vai me retornar todos os discos. Olha como ficou simples a coisa, né? Chamei a classe que a gente já criou, a gente acabou de fazer um método de consulta nela, e ele me retorna esses discos aqui que eu consultei, que são todos. E aí, se vocês prestarem atenção, se isso aqui funcionar, claro, que essa mesma consulta vai ser utilizada para montar o site de vocês, né? Agora, o que a gente quer? Fazer um for em cima disso aqui e escrever isso aqui. Então, vamos ver como é que a gente pode organizar. A tr, essa é a linha que vai se repetir, então isso aqui tem que ficar dentro do for. Começa o PHP aqui, né? E fecha o PHP aqui, porque a linha, se vocês prestarem atenção, tem até um fecha PHP, olha que maravilha. Se vocês lembrarem, prestarem atenção, a linha, que é isso aqui, ela vai se repetir quantos produtos existirem, né? Quantos discos existirem. Então, por isso que ela está no for. Então, eu vou fazer um for each, repetindo discos, que é o meu vetorzão, guardando a cada repetição, eu guardo cada linha da tabela, cada linha desse vetorzão, eu guardo num disco. Abro chave, aí volto para HTML para escrever artista, título e valor. Eu nem coloquei quantidade aqui, né? Vamos colocar quantidade também. Quantidade, né? Vejam só. Disco DAO, minha classe de funções de banco de dados. Fiz um de cadastro, fiz um de consulta. A de consulta é a consulta que a gente já fazia antes. Select, fetch e tal, retornei discos. Aqui eu criei esse objeto da classe DAO, chamei o obter discos, peguei esse discos, que é um vetor de vetores, né? Um tabelão, é uma matriz. Eu percorro esse discos e cada linha dela, como é um disco, como é um vetor associativo, eu guardo uma variável que eu chamo de disco, né? Não tem nenhuma justificativa semântica. Só eu achei legal, já que são vários, são discos, já que é um, é disco. Então faço a repetição, cada um guarda numa linha. E como cada linha tem aqueles meus atributos, eu pego com artista, título, valor, quantidade. Esses campos, esses nomes aqui são os da tabela do banco mesmo. Não é fácil a repetição. Por enquanto, esse remover vou deixar aqui, ele não faz nada, o href está vazio. Termino o tr, fecho o meu for. Terminei o for, terminei a tabela, fecho o PHP. Tá muito fácil para funcionar de primeira isso, muito fácil. E eu acho que vai dar estouro de novo. E não deu. Olha que lindo. Vamos fazer um novo cadastro? Agora eu vou cadastrar um Radiohead. O Pablo Honey, primeiro álbum. Radiohead está R$35. Esse aqui tem 200 dele. Cadastrei. Vou na lista. Olha. Esse é aquele momento que vocês vibram, né? Gritam, se emocionam. Mas vocês estão tão quietos hoje que eu acho que nem isso.
Alô, alô. Será que eu falei aula sozinho o tempo todo? Ufa, que susto. Obrigado, Lucas. Yeah. Achei que fosse causar mais impacto. Eu entendo, tá? Talvez vocês estejam um pouco assustados. Aqui, no banco, tá aqui. O professor, nunca vou conseguir fazer isso. É muita coisa. Não é pouca coisa. Não é? Mas não é o bicho. E assim, esse é o primeiro que a gente tá fazendo, tá joia? Eu quis terminar, e ainda bem que deu tempo, né? Tem 8 minutos. Para que, como vocês têm isso gravado, vocês possam assistir. Então, a gente só tem aula daqui a 10 dias. Então, que vocês assistam, que clareiem um pouco na mente. E aí, na próxima e última aula do recesso, a gente dá uma revisada nisso e faz o remover, por exemplo. Tá? Mas a gente pode dar uma geral. Só que vocês, né, depois que vocês acalmarem, que baixar a adrenalina e a emoção, se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber que realmente não é muita coisa. Né? A gente tem aqui um formulário HTML que vocês sempre tiveram. Né? A gente aprendeu eles, isso vocês já entenderam, que quando eu submeto o formulário, eu tenho que pegar esses dados, e a gente pegou. Inserindo a orientação objeto e o PHP, porque é necessário, a gente guarda esses dados do formulário num objeto, e hoje a gente aprendeu a passar esse objeto para uma classe que só trata de banco de dados, que é o padrão DAO. Se eu tenho um disco DAO aqui, vocês vão ter um produto DAO na livraria, ou um livro DAO. Aí é o nome que cada um que quiser dar, né? Aqui eu tenho um disco DAO. E essa classe disco DAO recebe objetos do tipo disco para fazer as manipulações. Se é um cadastro, eu mando um disco para ser cadastrado. Se é uma consulta, como foi aqui, eu nem preciso mandar nada, que eu só estou dizendo me devolva, né? Então ele retorna discos. Se é uma atualização, eu vou ter que mandar os dados e o ID do disco que eu quero atualizar. Se é uma remoção, eu só preciso dizer o código, o apague disco tal. Então, cada método vai pedir um parâmetro diferente, vai retornar uma coisa diferente. Essa consulta é tudo, eu nem preciso dizer. Ele já sabe que é tudo, não passo nenhum parâmetro, ele me retorna. Então, no cadastra disco, a gente só mandou esse objeto, o disco DAO pegou e fez nada além do que a gente já não tinha feito com o banco de dados. Conecta, monta o SQL e executa o SQL. E a consulta, mesma coisa. Conecta, monta o SQL, consulta, recebe o resultado da consulta e diz como que você quer trabalhar com esses dados. A gente montou através de um tabelão, um vetor de vetores. Já que é um vetor de vetores, como é que eu faço para manipulá-lo? Eu faço um for em cima desse vetorzão, em cada linha ele me retorne um vetorzinho com os dados dentro. Simples assim. Uma enquete rápida para eu liberar vocês, que hoje nem vibração teve, né? Uma enquete rápida. De 0 a 10, o quão difícil vocês acharam? Né? 0 para muito fácil e 10 para muito difícil. Bem de sincero, só para eu entender. Cinco, sete. Só tinha 3 pessoas assistindo aula? Nossa senhora, 5, 6. Bem sincero mesmo, gente. Não tenham vergonha, não se intimidem. 8 mais solene programação. Tranquilo, Laís. Vai ter quem vai dizer que é 2, porque já gosta, outro que não gosta, outro que tem dificuldade. Eu preciso um retorno real de vocês para a gente fazer tudo de novo, né? Se for o caso, na próxima aula, fazer um outro exemplo. Vamos lá, só tem uns 10 retornos.
Fica aí entre a média entre um 6 e um 7, né? Um 6,5. Ou seja, não é o bicho, mas não é fácil, tá? A, a boa e a má notícia é a má é que não tem o que fazer, tá? É isso aí. É com isso que a gente vai precisar trabalhar o resto da disciplina. E a boa, na verdade, são boas notícias, né? A melhor que eu acho delas é que tem tempo. E a gente ainda está na metade da disciplina. E aí a segunda boa, que é a minha boa e velha promessa, é que vai ficar mais fácil, né? Hoje foi só a primeira vez que a gente fez desse formato, né? Um primeiro impacto, mas a cada vez que a gente for fazendo, e principalmente quando vocês forem fazer, tudo vai se clarear, né? Bastante mais, não eu ia falar um pouco mais, mas não é um pouco, é bastante. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas eu acho que o principal realmente é que tem tempo, né? Se é difícil, e a gente tem que reconhecer que não é fácil, né? Vai ter que dedicar um pouco mais tempo, pegar antes para não passar aquele apuro no final do trimestre, né? E aí, mais uma vez, a gente tem 50 dias para a entrega do projeto, que, né, a gente já viu aqui com essa aula de hoje, a gente viu 70, 60% do que precisa para fazer o projeto dessa segunda etapa. Então, pense que você já tem quase tudo na mão, ou não quase tudo, né, mas a maior parte em mãos. Então, não vai ter tanta coisa mais assim para poder desenvolver o projeto. Tá? Quero acreditar que apenas 10 pessoas retornando não quer dizer que apenas 10 pessoas estavam prestando atenção, né? Senão aí realmente complica. Né? Se o que muitos professores infelizmente acham, vocês ficam online e não prestam atenção, aí isso só tende a dificultar, tá? Então a gente vai precisar de empenho das duas partes, né? Da nossa, dando o nosso máximo, mas vocês também, para poder fazer as atividades. Tá joia, gente? Mas mais uma vez, e agora eu já vou encerrar a gravação. Interrompendo a gravação.